Você tem medo de dirigir? Eu já ouvi várias histórias de pessoas que têm até carteira de motorista, mas não dirigem por medo, ansiedade ou desconforto. E considerando que dirigir pode fornecer pra gente uma independência muito grande de ir pra onde a gente quiser, a hora que a gente quiser, eu decidi fazer esse vídeo com o tema Como eu perdi o medo de dirigir. Vou dar algumas dicas que me ajudaram durante o processo e espero que possa ajudar você também. Gente, decidi falar com vocês daqui do carro mesmo. Deixa eu ver se eu consigo apoiar o celular. Pronto. Que é sobre o assunto de ter medo de dirigir, né? E eu decidi vir falar porque por um tempo eu fui essa pessoa que tinha medo de dirigir, principalmente na pista. E aí eu tenho algumas dicas de coisas que eu fiz que eu acho que talvez dê pra fazer no seu caso. E algumas dicas de pessoas, né, que eu já escutei outras pessoas falando que elas fazem ou estão fazendo pra diminuir esse medo. Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei a carteira da minha mãe, né, tanto de carro quanto de moto. E até esse momento eu não tinha dirigido nada, gente. Eu só tinha pedalado bicicleta. Pra mim, foi muito traumático o meu exame de carro. Muito traumático, gente. Eu passei de segunda na prova prática, né? E engraçado que na moto eu passei de primeira. Geralmente todas as pessoas falam pra mim, moto é mais fácil do que carro. Gente, eu não acho moto mais fácil do que carro. Tanto é que, até hoje, eu nunca peguei pra dirigir moto no trânsito. Só peguei pra dirigir moto, assim, em um lugar afastado, sabe? Só que a moto que eu dirigi era a moto do Fabrício, que ele tinha antigamente, e era muito alta, né? Então eu tinha medo, porque eu sou muito baixinha, gente. E aí esse desequilíbrio eu não consigo segurar, porque é muito alto. Mas enfim, o assunto de hoje nem é moto, né? É carro. Mas então, por mais que eu tenha passado de primeira na moto e tenha reprovado na primeira no carro, eu tinha muito mais confiança pra andar de carro do que andar de moto. Aí o que acontece? O meu instrutor da autoescola, ele foi muito bom, me ensinou tudo do zero e ele também me deu a oportunidade de dirigir no trânsito. Então tinha momentos que eu vinha dirigindo lá do lugar onde faz a prova, sabe? Do bairro onde faz a prova até o bairro da autoescola, que é uma distância considerável, é aí uns 20 minutos de distância pelo menos. Então o primeiro ponto que eu tenho pra dizer é prática, pratique. Então acho que o ponto mais importante para essa ansiedade na hora de dirigir, ou o medo mesmo na hora de dirigir, é a questão da prática. Então, eu lembro que a primeira vez que eu vim dirigindo, meio que eu acho que eu nem sabia que eu ia vir dirigir, ele não me comunicou muito que eu ia voltar dirigindo, sabe? No meio do caminho meio que eu descobri, porque ele ia falando assim, vira aqui, vai reto. E aí, de repente, eu vi que eu tava ali no trânsito de Ribeirão, sei lá, por volta das 6 e pouco da tarde, que quem mora aqui sabe que é um trânsito considerável, ali da Maurílio Biagi. Então, aquele dia em si, eu tive um pouco de receio, sabe quando você fica naquela apreensão? Mas normal, primeira vez no trânsito, né? O tempo vai passando, eu acho que a sensação de apreensão, a sensação de ansiedade vai diminuindo. O que eu posso dizer, pra dirigir assim na rua, hoje em dia, eu não sinto mais ansiedade, não me sinto mais apreensiva. Só que no começo, não foi bem assim. Beleza, na autoescola eu dirigia, ficava meio nervosa, mas eu dirigia bem até. Só que quando eu peguei a carta, aí eu fui dirigir o carro da minha mãe, né? Gente, nossa, mas aí foi outra coisa, porque a primeira coisa, o carro da minha mãe era totalmente diferente do carro da autoescola. Em questão de volante, né, o volante dela era muito duro, enfim, super diferente, achei muito mais difícil no carro dela. E essa questão de praticar, né, outra dica é, pratique com alguém que você confie e que seja paciente. No caso, minha mãe não era essa pessoa, eu confiava nela, só que ela não era muito paciente comigo. Acho que ela tinha muito medo de eu bater. Vê aí uma pessoa, seja da sua família, seja algum amigo, alguma amiga, vê se você tem alguém pra sair com você pra praticar. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, você vai num bairro mais afastado, você tem muita apreensão, assim, muito medo de pegar trânsito, vai num bairro mais afastado, que você sabe que não tem tanto trânsito, e aí você começa a treinar lá, entendeu? Com a pessoa do teu lado, te falando, te auxiliando, um lugar tranquilo mesmo. Depois, conforme for passando os dias de prática, né, não no mesmo dia, mas conforme for passando os dias, e você for se sentindo mais confiante, você pode começar, por exemplo, vou na rua, então.
Não na rua isolada, na rua que tem um pouco mais de movimento. Mas ainda não vai na avenida, por exemplo. Você vai pegando confiança, entendeu? Aos poucos você vai pegando confiança, que você vai dirigindo, você vai falando assim, nossa, ó, tá dando certo, eu tô trocando a marcha, tô sabendo trocar marcha, tô sabendo diminuir marcha. Uma coisa que eu tinha, acho que a coisa que eu mais tinha dificuldade antes era diminuir marcha. Hoje em dia, diminuo tranquilo. Mas por quê? Por conta de prática. Eu acho que a principal mensagem de hoje vai ser a questão da prática, né? Só que tem escalas de prática, né? Não é todo mundo que consegue sair para praticar sozinho, porque às vezes o medo é muito grande. Então você pode procurar uma companhia para te ajudar nesse processo. Claro, uma pessoa que saiba dirigir, que é pra pessoa te ajudar a dirigir. Então ela tem que saber dirigir, né? Beleza, passou esse processo de eu perder o medo, assim, de dirigir na rua e tudo mais. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, eu comecei a dirigir. Eu dirigi pouquíssimo carro manual depois que eu tirei a carta. Já logo dirigi o carro automático, que não era meu, né, mas era o que eu dirigia. E aí, eu meio que, vamos dizer, que eu desacostumei do carro manual. Depois, quando fui morar com o Fabrício, né, e depois de um ano, acho, da gente morando junto, que a gente começou a dividir o carro, que eu tive que me reacostumar ao carro manual. Ele que foi minha companhia nesse momento de me acostumar de novo com o manual, né. E aí, até o momento que eu pensei, tipo, eu acho que dá pra ir sozinha, né? Acho que dá pra eu começar a tentar sozinha. Gente, vai sentir um leve medo, vai sentir. Mas não é aquele medo paralisante também, entendeu? Uma coisa que eu acho importante é estar minimamente confiante. Por quê? Porque o trânsito, dependendo do lugar que você está, mas na minha cabeça, em qualquer lugar do mundo, seja o tamanho da cidade que for, pode ser sim perigoso. E isso eu não vou falar que não é, porque sim, eu acho. Inclusive o trânsito da minha cidade eu também acho, porque a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros. Infelizmente, né? Porque tem gente que não respeita as leis de trânsito, não respeita pare, não respeita semáforo, não dá seta. Aqui, isso na minha cidade é muito comum, gente. Então tem que estar assim, ligado o tempo inteiro, sabe? Então, por mais que eu já tivesse andado com o Fabrício aqui na minha companhia, por mais que eu já tivesse tirado carta, ó, há muito tempo, na primeira vez que eu dirigi sozinha, eu fiquei, sim, meio apreensiva. As primeiras vezes, na verdade, não foi só a primeira vez, os primeiros dias, eu fiquei meio apreensiva. Só que eu sabia que tava na hora de eu dirigir sozinha, porque eu já tava sabendo fazer tudo, tecnicamente, sabe? Não tinha uma coisa que eu não sabia fazer no carro. Tipo, todas as marchas eu conseguia trocar, conseguia aumentar a marcha, diminuir marcha. Enfim, tudo que precisava eu sabia fazer. Então, fiquei tipo assim, poxa vida, então eu acho que já tá na hora de eu ir, né? Tipo assim, eu não vou ter nenhuma grande dúvida que eu preciso de alguém aqui do meu lado. Então, essa mínima confiança eu já tinha, que eu acho que é uma mínima confiança necessária pra você se colocar no trânsito, entende? Porque às vezes, se você não tá confiante, minimamente confiante, pode acabar que isso vai gerar algo dentro de você, uma ansiedade tão grande que, sei lá, você paralisa no meio do trânsito, ou vocês não conseguem prestar tanta atenção e acaba cometendo um erro por desatenção ou por ansiedade. Então, por isso que eu acho que é importante essa mínima confiança. Por que eu falo mínima confiança e não tipo a confiança? Porque eu acredito que a confiança a gente só vai desenvolver depois que a gente realmente for praticando, tá? Até que chega um momento que você não se sente mais ansiosa, você não sente mais aquele desconforto, aquela tensão, sabe? Gente, eu sentia até aqui assim, olha, eu sentia que tava rígido, sabe? De tensão mesmo. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai vendo que chega um momento que você tá dirigindo e você tá de boa, dirigindo. Você não tá mais sentindo aquele nervosismo. Tá normal pra você aquilo, entende? Só que aí entra outra questão. Essa foi a minha saga pra dirigir na rua. Eu tive a minha saga pra dirigir na pista. Porque eu sempre tive muito medo de pista. E até hoje, na verdade, eu vou ser sincera, que eu tenho medo de pista. Não somente no sentido de eu dirigir na pista, mas de todos. Não sei se é medo que fala, mas eu acho que é talvez cautela, apreensão, talvez a consciência de que aquilo pode ser perigoso, entende? Porque a pista, pra mim, o que me pega muito na pista é que a velocidade é mais alta na pista, né? Então,
meio que na minha cabeça é assim, não pode ter erro nenhum na pista, porque como a velocidade é alta, se acontecer alguma coisa, é algo bem grave. Então, isso que sempre me gerou muita apreensão, muito medo mesmo na pista. Então, por muito tempo, eu sempre evitei pista, não queria pegar pista, até que, lembra do carro automático que eu falei pra vocês? Teve uma vez que eu me perdi, nem lembro onde que eu tinha que ir, gente, mas eu me perdi e acabei caindo numa pista. Enfim, no final das contas deu certo, também fiquei apreensiva, mas deu certo. Aí eu sinto que quando a gente vai passando assim pelas situações e vendo que a gente é capaz de passar por aquela situação, a gente começa até a se sentir um pouco mais confiante. Fica tipo assim, nossa, poxa, olha, eu consigo, entende? Não tô falando sobre ser irresponsável, de se colocar numa situação que você sente que ainda não tá preparado, não é isso. Mas eu acho que isso com qualquer situação, gente. O medo, a gente só supera quando a gente enfrenta ele. Pode parecer muito clichê, mas isso é até uma técnica da terapia, vocês acreditam? Que a técnica é de se expor aos poucos. Claro que não é de se expor, tipo assim, vai de uma vez, mas de se expor aos poucos. Quando você se expõe à situação ou que você tem medo, ou que te causa ansiedade, enfim, gradualmente, de forma controlada, aquilo, por que gradualmente de forma controlada? Para aquilo não te causar um trauma também, né? Mas gradualmente, de forma controlada, você vai sentindo aos poucos que você consegue, entendeu? Tanto que eu acho que uma das sensações um dos sentimentos que mais ficou assim no meu coração, algumas vezes, teve uma época que ficou isso muito forte no meu coração, que, nossa, eu consigo dirigir. Sabe aquela sensação de orgulho, de tipo assim, olha, eu consigo dirigir e eu posso ir para qualquer canto se eu quiser, porque eu tô dirigindo. E eu sei que muitas pessoas acabam tirando carta e não dirigem nunca por medo, talvez, né? E, claro, se o seu medo for muito grande, vale a pena até fazer uma terapia específica para isso. Vale a pena também, algo que algumas pessoas fazem, é fazer aulas na autoescola, mesmo depois como eu falo? Mesmo depois de estar com a carteira. Tem algumas autoescolas que elas dão aula para pessoas que têm medo de dirigir. Então, talvez seja interessante também, nesse caso, também se você não tiver ninguém para ser sua companhia, né, para dirigir no começo, você pode procurar uma autoescola, por exemplo. Que tudo isso acaba sendo uma exposição gradual para você ir pegando confiança, né? E aí, a história da pista, né? Eu só fui de verdade perder o medo. Beleza, algumas vezes eu peguei pista, só que todas as vezes, assim, aquele desconforto e aquele sentimento de, nossa, não queria estar pegando. Até que fui fazer um estágio, era um estágio que eu queria muito, gente, muito mesmo. Só que eu precisava pegar pista, obrigatoriamente. Não, obrigatoriamente não, dava pra ir por um caminho sem que não fosse a pista, só que era muito mais longe. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu obrigatoriamente deveria pegar a pista, entendeu? Teve um outro estágio que eu fui fazer, tendo que pegar pista, e eu fiquei tipo, poxa vida, eu não gosto de pegar pista. Tanto que esse foi um dos pontos negativos, sabe? Até que, beleza, esse estágio eu até não dei continuidade por outros motivos, mas aí teve esse outro estágio que eu queria muito, e eu fiquei tipo assim, preciso ir, né? Enfim, todos os dias eu tinha que pegar. Até que chegou um momento que eu percebi que eu já não tava mais sentindo ansiedade ao fazer aquilo. Eu não tava mais me sentindo tensa. Aquilo ficou normal pra mim. Claro, né? Todo dia treinando. E, gente, assim, em menos de um mês, eu acho, que eu perdi aqueles desconfortos, sabe? Então, agora se eu preciso pegar a pista, eu não me sinto desconfortável como eu me sentia antes. Claro que eu fico sempre muito cuidadosa, sempre atenta, sabe? Sempre ligada, mas não aquele desconforto de ansiedade, aquele desconforto de um medo exagerado. Eu escolhi passar por aquilo, e eu passava por aquilo todos os dias. Então é como um treinamento, né? Pra gente adquirir, não sei se vocês sabem, mas várias coisas que nós fazemos no dia a dia é considerado uma habilidade motora, né? E pra gente melhorar uma habilidade motora, o que a gente tem que fazer? Praticar, treinar.
Então, isso com qualquer habilidade motora. Pensa, se você quer praticar um esporte. Quando você vai começar, se você nunca fez aquele esporte, provavelmente você vai ser muito ruim naquilo. E você só vai ficar bom se você praticar. Às vezes a gente não enxerga o dirigir da mesma forma. Só que dirigir também é uma habilidade motora e precisa de treino para você melhorar. E falando em questão emocional, também precisa de treino pra você se sentir cada vez menos desconfortável. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Vou ser sincera. Tem uma coisa que eu ainda tenho medo. Eu falo que eu dirijo na pista e tudo mais, né? Só que eu não dirijo pra viajar, por exemplo. Eu não me sinto segura pra dirigir longas distâncias. Assim, dirigir por horas, entendeu? Porque, querendo ou não, eu dirigia na pista, só que todo dia era o mesmo trajeto. Então, eu conhecia aquele trajeto. Eu acho que dirigir por horas em pistas que eu não conheço me traz insegurança, me traz medo. E que eu ainda não... Tipo assim, eu não... Atualmente não vejo muita necessidade de eu encarar esse medo, porque eu não quero, entendeu? Quando a gente viaja, eu sempre deixo o Fabrício dirigindo. Tanto por essa questão de longas distâncias na pista, mas também porque eu tenho um pouquinho de preguiça de dirigir. Eu me sinto muito bem por poder dirigir, no sentido de posso ir pra onde quiser, né? De carro, que é muito mais prático do que ir por outros meios, por exemplo, ir a pé ou ir de ônibus. Porém, às vezes eu sinto preguicinha, gente, porque eu canso de dirigir, entendeu? E aí, se dirige de longas distâncias, eu canso de ficar sentada, assim, na mesma posição, sabe? Não sei, meu músculo mesmo cansa, meu corpo cansa. Então, eu não gosto muito de dirigir por muito tempo, assim, seguido. E nem muitas vezes ao dia. Só o necessário mesmo. E aqui, gente, inclusive, ó, acabei de pegar o Fabrício e ele que vai dirigir. Pelo que eu falei pra vocês, que eu sou meio preguiçosinha, né? Mas, esse foi o meu processo. Claro que cada processo é individual, não necessariamente se você fizer as coisas que eu fiz, você vai perder o medo também. Às vezes você precisa, igual eu disse, fazer uma terapia, ou então fazer a aula na autoescola, por exemplo, depois de estar motorizado, né? De estar com a carteira de motorista. Cada processo é único, só que esses pontos foram pontos que deram certo pra mim e que talvez você pode testar pra ver se dá certo pra você também, né? E é aquilo, gente, se você quer muito alguma coisa, tipo assim, se você foi lá, tirou a sua carteira de motorista e você quer muito dirigir, só que você não dirige por medo, tenta buscar recursos pra você ir perdendo esse medo mesmo, sabe? Pra você não deixar de fazer algo que você quer muito por conta de medo. Porque aí depois que você perder esse medo e essa ansiedade excessiva, você vai perceber que nem era tão grande assim, entendeu? Às vezes a nossa mente faz tudo parecer muito maior e muito mais difícil do que na realidade é. Então é isso, gente. Se vocês já tiverem passado por esse processo também, tiverem dicas para quem está passando, comentem aqui. Vamos fazer uma sessão de comentários para ajudar uns aos outros. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês estão convidados a curtir o vídeo e a se inscrever no canal para o YouTube entender que vocês estão gostando. E é isso, até a próxima. Beijo!